Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre decisão simples. Então, hoje nós vamos aprender um daqueles conteúdos que são mais importantes na jornada de um desenvolvedor. Quando a gente fala de programação básica, talvez a habilidade mais difícil de se dominar no começo, aquela que parece mais estranha para a gente no dia a dia, é o conteúdo de decisões simples. É quando o meu programa começa a ter diversas maneiras diferentes de interagir com o usuário, diversas maneiras diferentes de fazer os seus processamentos de acordo com alguma condição que nós tenhamos que estipular. Então, nós vamos aprender hoje a fazer isso a partir de um exemplo. Tá? Então, a gente vai começar com um programa que tem uma linha única de execução e a gente vai evoluindo ele para que ele possa ter diversas linhas de execução diferentes de acordo com a necessidade do nosso problema. Okay? Então, eu preparei aqui para vocês um programa chamado Aula Decisão Simples, console, tá? Ele está vazio. A única coisa que ele tem aqui são os comentários com o nosso roteiro. Né? O primeiro comentário que a gente tem aqui mostra para a gente mais ou menos como a gente espera que seja a saída do nosso programa, né? Como se fosse um protótipo de tela. Né? Então, a gente vai ter um título chamado Simulador de Financiamento. Depois a gente vai solicitar que o usuário digite para a gente a quantidade de parcelas na qual ele quer financiar. Então eu digo para ele que o financiamento tem um valor fixo, né? Eu fixei aqui em R$1.000, mas poderia ser qualquer valor, só para a gente não se preocupar em solicitar esse valor de financiamento todas as vezes, porque para a gente pode ser fixo. E aí eu só vou pedir para ele digitar a quantidade de parcelas onde ele vai, na qual ele vai financiar esse valor. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele digitou o número 2, então ele quer dizer que vai pagar em 2 parcelas, e a gente sempre vai calcular fixo, eu não estou preocupado com o cálculo de juros aqui, isso fica para uma aula de números, né? E aí a gente só vai pegar o quê? Este valor aqui, que estava fixo, de 1.000, dividir pela quantidade de parcelas, e a gente vai ter o valor total. Okay? E, ao final, eu vou agradecer o usuário por ter utilizado o programa. Então, esse é o simulador de financiamento que eu quero. Aparentemente, ele tem uma linha de trabalho bem direta, né? Recebo um número, faço um processamento e dou uma saída. Mas a gente vai ver como isso pode ser diferente, né? E como isso pode ter algumas cascas de banana no meio do caminho num programa mais próximo da vida real. Né? Então, vamos começar aqui fazendo o nosso programa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mandar exibir console writeLine e vou mandar exibir essa nossa string aqui, simulador de financiamento. Okay? Essa é a primeira coisa que ele vai fazer. Depois, eu preciso que esse usuário digite, né? Aqui, financiamento de R$1.000 em quantas vezes? Então, eu preciso exibir isso aqui também, certo? Como é que vai ficar? Vai ficar aqui um console.write. Eu vou usar o write, não o writeLine, porque eu quero que não quebre a linha no final disso. Eu quero só deixar um espacinho aqui para que ele possa, na sequência, digitar este número. Okay? Eu também quero uma quebra de linha entre essas duas aqui. Ó. Então, tanto faz se é no final dessa ou no começo dessa, eu posso forçar uma quebra de linha. Eu vou fazer aqui no final, colocando a minha sequência /n. Se você não lembra disso, vá lá no vídeo da aula de strings para ver como isso funciona. Okay? Eu sei que ao final também eu vou ter mais isto aqui para exibir, né? Nosso agradecimento ao usuário. E a parte estática do nosso programa está definida. Né? Mas, porém, ainda eu não recebo, né? Então aqui eu tenho que receber o valor do usuário, depois eu tenho que processar ele, tenho que exibir ele antes de exibir isso aqui. Né? Então a gente ainda tem um caminho. Né? Bom, nós podemos criar uma variável aqui para armazenar esse 1.000, né, do valor total. Então eu vou criar uma variável, vou usar o tipo decimal, para dinheiro é o ideal, né, com o valor de 1.000. Né? E eu vou chamar essa variável de valor total. Okay? E vou dizer que ela vale 1.000. Okay? Este errinho que ele está dizendo aqui é porque a variável não foi utilizada ainda. Tá?
Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que esse 1000 aqui ele é um inteiro, tá? E um inteiro o C# consegue traduzir diretamente para uma variável decimal. Porém, se você tivesse vindo aqui e colocado 1000.00, isso aqui iria dar erro na hora de compilar. Ele já até te avisa aqui, ó, porque este valor aqui, do jeito que está digitado, ele é um double. E, se você não lembra, assista lá a nossa aula sobre números, um double não pode ser convertido diretamente para decimal. Então, como é que eu faço para iniciar esse número aqui? Eu posso colocar uma letrinha M junto desse número, e aí eu estou dizendo que esse 1000 é do tipo decimal. Esse Mzinho aqui é de decimal. Tá? Então, eu consigo ter o número 1000 gravado em decimal aqui na minha variável valor total. Próxima coisa que eu preciso é um número inteiro, que vai ser a minha quantidade de parcelas. Eu chamei de quantidade de parcelas, não vou inicializar o valor dela aqui, porque eu quero que o usuário digite. Okay? Então, exibi lá, simulador de financiamento, exibi a frase solicitando que o usuário digite a quantidade de vezes, e agora eu vou efetivamente fazer com que ele digite. Né? Então, eu vou fazer o nosso console.readline, okay? Que é o número que ele vai digitar. Só que isto aqui precisa estar gravado numa variável, né? Então, eu vou usar a variável quantidade de parcelas é igual a isso. Qual o problema? Retorno de um console readline é sempre uma string. Essa variável é um decimal. Então, eu preciso... é um int. Eu preciso fazer a conversão, né? Então, vamos lembrar lá da aula de números. Convert to int 32 do resultado do valor que for digitado no readline. Então, ele vai esperar o usuário digitar alguma coisa, vai converter para int e guardar na variável quantidade de parcelas. Então, após a execução disso, a gente tem aqui o valor da variável quantidade de parcelas já preenchida. Agora eu já sei o valor total e já sei a quantidade de parcelas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular também o meu valor da parcela. Né? Então, vamos criar aqui uma variável decimal. Vou chamar ela de valor parcela. E o valor da parcela, ela é o valor total dividido pela quantidade de parcelas. Okay? Maravilha. E agora, né, nessa variável eu já tenho o valor, só falta a gente exibir neste formato aqui. Ó. Vou copiar essa string aqui pra gente. E vou fazer o meu console writeLine. Aqui dentro eu vou ter uma string com a nossa interpolação, né? E vou colar lá dentro. Agora, o que eu preciso substituir? Esse 2 aqui não é fixo, certo? Eu vou tirar esse 2 e vou colocar uma variável aqui. E este valor todo aqui também não é fixo. Vou tirar, vou colocar uma variável. Qual é a variável que vai aqui? Quantidade de parcelas. Okay? Então, vou colocar aqui quantidade de parcelas. E aqui, a variável que vai é a valor parcela. Então, vou colocar ali valor parcela. E eu quero que ela seja formatada como dinheiro. Então, assistam lá na aula de saídas que vocês vão, se vocês não lembram como formatar para dinheiro. Então, aqui a gente tem uma primeira versão do nosso programa. O que faltou? Faltou essa quebra de linha aqui, né? A gente pode colocar aqui, antes do obrigado, mais uma quebra de linha. Vamos ver se funcionou? Então, vamos lá. .NET Run e vamos ver o nosso programa compilar. Pode demorar um pouquinho, porque é a primeira vez. E vamos ver se ele está fazendo o que a gente espera que faça. Então, vamos lá. O que ele exibiu para a gente, né? Título, simulador de financiamento, como a gente gostaria, e pediu para a gente digitar, financiamento de R$1.000 em quantas vezes? Aqui tudo bem, né?
Vamos digitar 2 vezes. E ele calculou, você pagará 2 parcelas fixas de 500. Exatamente o que a gente gostaria. Obrigado por utilizar nosso programa. Maravilha, dentro do esperado. Vamos tentar de novo, vamos digitar uma outra quantidade de parcelas. Vamos fazer, por exemplo, em 5 vezes. Então, agora nós temos 5 parcelas fixas de 200. Okay? Então, o nosso programa está dentro do esperado por enquanto. Então, agora a gente está no ponto zero, onde a gente gostaria de estar para iniciar o nosso programa. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse comentário, agora que a gente já chegou neste ponto, e a gente vai começar agora as nossas decisões. Né? O primeiro problema que a gente tem que resolver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou rodar o programa novamente e vou criar uma situação inesperada para o nosso programa. Digamos que eu venha aqui, na hora de digitar a quantidade de parcelas, eu digite o número 0. Olha só o que aconteceu, gente. A gente teve um erro no nosso programa, chamado Divide by Zero Exception. Então, ele está te dizendo aqui, ó, que houve uma tentativa de dividir por 0. A gente sabe que isso não existe na matemática e também, obviamente, não tem como existir na computação. E é nessa situação aqui, ó, valor total dividido pela quantidade de parcelas. E a quantidade de parcelas, que está no denominador dessa fração aqui, ele foi 0, que foi justamente o número que eu digitei. E isso aqui faz que o nosso programa quebre, finalize com erro. E a gente não quer que o nosso programa finalize com erro. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar resolver aqui é garantir que o programa não vai tentar dividir por 0, né? Não vai fazer essa linha aqui, né? Nem o restante, obviamente, se o valor digitado para a quantidade de parcelas for 0. Okay? Essa é a primeira coisa que a gente quer fazer. Garantir que o nosso programa não dá erro quando a gente tiver 0 parcelas. Então, em que momento eu já sei o número de parcelas? Né? É logo depois dessa linha aqui. Né? É depois dessa linha e eu tenho que fazer, seja lá o que eu for fazer, antes dessa linha, porque essa linha é que vai dar erro. Então, obviamente, a nossa solução está neste ponto. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso garantir, por exemplo, que se esse número digitado for 0, o meu programa vai terminar em vez de continuar. Então eu vou fazer aqui um comando para que o meu programa termine, mas não termine dando aquela mensagem de erro feia lá para o usuário, mas que ele termine graciosamente. Então como é que eu posso fazer isso, né? Existe um comando que finaliza o nosso programa, que é o comando environment, que é o ambiente, né? Ponto exit, sair, e eu posso dar um código de erro para ele. Tá? Eu defino o código de erro. Usualmente, 0 significa sucesso. Em qualquer momento que executar esse comando, ele vai terminar, como se tivesse chegado no fim do programa. E qualquer número que eu digitar aqui, na saída, especialmente números negativos, vão indicar que algum problema ocorreu. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas darem o código -1, indicando que houve um problema na execução do programa. E é isso que nós vamos fazer aqui. Porém, perceba que se esse comando for executado desse jeito, ele nunca vai fazer essa parte de baixo. Que chegando nesse ponto, ele vai sair e acabou. Mas eu não quero que ele saia sempre. Eu quero que ele saia somente se a quantidade de parcelas for 0. Okay? Então aí eu preciso ter uma maneira de desviar a execução do meu código. Né? Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente costuma utilizar. Eu costumava mais antigamente, hoje menos, mas uma maneira de vocês visualizarem isso aqui. Né? Esse tipo de gráfico é chamado de fluxograma. Tá? Antigamente a gente aprendia a programar primeiro desenhando fluxogramas e depois indo para o código. Isso já não tem mais muito sentido hoje em dia, mas ainda em alguns momentos é útil você visualizar o fluxograma. Então,
Por exemplo, né? Esta aqui indica o início do meu programa, isso aqui indica o fim do meu programa. Então percebam que toda vez que eu tiver um retângulo, eu tenho a execução de um comando. Então aqui eu tinha um comando antes e um comando depois. E em algum momento eu tenho alguma alternativa, algum gatilho que vai permitir que eu divida o meu programa em duas partes. Ou por aqui, executando esse comando, ou por aqui, sem executar comando nenhum. E aí eu passo a ter duas execuções diferentes. Eu posso ter uma que vai fazer primeiro aqui, vai dar nessa alternativa verdadeiro, ele vai fazer isso aqui, depois ele vai seguindo as setas e vai fazer isso aqui. São 3. Ou posso ter uma segunda alternativa, onde primeiro ele vai fazer esse comando, na hora de avaliar essa alternativa será falsa, ele vai seguir por esse caminho, não tem nada a fazer, e no segundo momento ele vai fazer este comando e finalizar. Então percebam que o mesmo programa pode seguir dois caminhos diferentes. Um caminho aonde ele vai ter 3 comandos e um outro caminho aonde ele vai ter 2 comandos somente. Isso vai acontecer o tempo todo enquanto a gente estiver programando. Muitos e muitos e muitos problemas acabam caindo em situações desse tipo. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é o seguinte: o usuário digita um número, que é a quantidade de parcelas, né? Então, aqui é a digitação da quantidade de parcelas. Depois, o que eu tenho que ver? Se aquela quantidade de parcelas é 0. Se for 0, o que eu quero fazer? Qual é o comando que vem aqui para mim? O comando que vem aqui é sair do programa. Ok? É isso que eu quero fazer. Então, é nesse sentido que vai ter. No nosso exemplo, não tem esse comando depois, né? Ok? Vamos ver como é que isso fica lá. Vai ficar bem mais claro vendo o código. Então, este comando aqui, ó, eu quero que aconteça somente se a quantidade de parcelas for 0. Então, a gente tem um comando aqui no C#, que é o comando if. If, em inglês, é o equivalente à palavra se. Okay? Então, é onde, toda vez que eu tiver o meu programa e eu na lógica, no meu pensamento, eu falar assim, ó, eu só quero fazer esse comando aqui se alguma coisa acontecer, se uma determinada condição for atendida, basicamente você tem uma grande chance de estar precisando de um comando if. Okay? Então, como funciona o if? O if, ele sempre vai precisar que aqui, entre parênteses, você diga para ele qual é a condição de desvio, qual é a condição de decisão. O que o computador tem que avaliar para dizer se vai fazer uma parte do código ou não vai fazer uma parte do código, ou vai fazer outra parte do código. Tá? Então, a chave é você saber o que escrever aqui dentro. Depois, né, se isso aqui for verdadeiro mesmo, né, essa condição que a gente não escreveu aqui ainda, tá? Aqui ainda tem alguma coisa que a gente ainda vai fazer. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer o comando que tiver na sequência. Tá? Então, qual é a condição para que eu faça esse comando aqui? Ó? Que a quantidade de parcelas seja 0. Então, a gente vai escrever isso aqui em linguagem de programação. Quantidade de parcelas tem que ser igual a 0. Só que, cuidado, você coloca isso aqui, ó.
Esse igual a zero aqui, ó, percebam que esse sinal de igual é justamente o que a gente coloca aqui quando a gente quer dar um valor para a variável, né? Então, a gente sabe que isso aqui é um operador de atribuição, onde ele vai processar o que está à direita e vai gravar na variável que tiver à esquerda. Então, este comando aqui, ó, como vocês bem sabem, ele vai pegar o valor zero e guardar na variável quantidade de parcelas. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele avalie a igualdade entre o termo da direita e o termo da esquerda. Então, o sinal de igual não serve para isso. A gente precisa colocar dois sinais de igual quando a gente quiser fazer uma comparação. Eu vou colocar mais um sinal de igual aqui. Percebam que, para mim, ele ficou um igual um pouquinho maior aqui, né? Porque isso aqui tem a ver com a minha fonte, tá? Se eu selecionar esses dois carinhas aqui, ó, você pode até ver que tem dois caracteres selecionados aqui, ó. Ele marca como dois selecionados. Isso aqui são dois símbolos de igual, tá? Juntinhos, um do lado do outro. Isso aí é uma questão de fonte. Inclusive, se eu trocar de fonte, bom que eu já mostro para vocês como vocês podem fazer isso. É só vocês apertarem Ctrl Shift P e procurarem aqui em Preference, a opção Open Settings JSON. É essa opção aqui, ó. Quando você fizer isso, ele vai abrir um editor de texto com as configurações do editor, tá? E aqui vocês podem ver que eu tenho uma fonte configurada para o editor, ó. Editor.fontFamily. E eu estou usando uma fonte chamada Victor Mono. Tá? Se eu comentar essa linha e salvar, percebam que a minha fonte volta, né, para outra fonte. E aí a gente consegue ver lá, ó, claramente que isso aqui são dois iguais e não outra coisa, né? Então, eu vou voltar a minha fonte aqui. Eu gosto bastante dessa fonte aqui, tá? Vocês usem a fonte que vocês acharem melhor, tá? Mas só para vocês visualizarem, ó, tanto que eu consigo colocar o cursor no meio. Percebam, né? Isso aqui são dois iguais, não é um igual só, não, tá? Então agora, este comando aqui, linha 18, né? O que ela está me dizendo? Quando ele chegar aqui, ele tem uma decisão a ser tomada. If. Que decisão ele tem que tomar? Ele tem que avaliar o que tiver entre parênteses. Então ele vai processar os dois lados do sinal duplo de igual e vai, se essa condição for verdadeira, ele vai executar o comando que tiver aqui na sequência antes do ponto e vírgula. Okay? É isso que ele faz. Então ele só vai executar esse comando aqui se a avaliação dessa comparação for verdadeira. Então no caso aqui ele vai comparar se o valor da quantidade de parcelas é igual a zero. Sendo igual a zero, ele sai do programa sem continuar o restante. Vamos ver se isso aqui funcionou? Vamos rodar lá o nosso .NET Run. Maravilha. Coloquei duas vezes, ele não executou a saída, perceba? Porque não era zero. Se eu rodar novamente e digitar o número 0, percebam que agora ó, ele não fez o cálculo, que daria erro, né? Não exibiu a quantidade, o valor da parcela, e nem o obrigado por utilizar nosso programa. Ele executou este comando aqui e finalizou o programa. Okay? Então percebam que esse comando aqui ele ficou opcional relacionado a esta condição que você escreveu aqui. Okay? Essa é a primeira coisa, a maneira mais simples de todas de você utilizar o comando if. Okay? Mas percebam que existem muitas outras maneiras de fazer isso e a gente vai usar mais algumas aqui no nosso exemplo. Okay? Então, a gente finalizou aqui e agora a gente finalizou aqui. Né? A próxima coisa que a gente tem que fazer é colocar mensagem de erro. Tá? Então, digamos aqui que eu queira melhorar um pouquinho o nosso programa e eu quero fazer duas coisas nesse momento. Eu quero que essa frase aqui, ó, obrigado por utilizar nosso programa,
ela continue exibindo sempre, ok? Não só quando você conseguir executar o parcelamento, né? E outra coisa que eu quero fazer é que eu quero avisar o usuário, né? Por que o meu programa não calculou nada? Vamos fazer essa parte primeiro, né? Se isso aqui for 0, além de sair, eu quero dar uma mensagem para ele dizendo que não é possível parcelar naquela quantidade de vezes que ele escolheu, ok? O que eu preciso fazer primeiro? Percebam que aqui, ó, meu if só tem a possibilidade de que você digite um único comando quando isso aqui for verdadeiro, né? E aí a gente tem um problema, porque agora eu quero 2 comandos. Eu quero dar uma mensagem para ele e depois deixar que ele saia. Ok? Então aí a gente vai ter um probleminha, né? Eu vou ter que fazer aqui, logo depois do if, um conjunto de comandos e ele só me deixa fazer um. Como que eu faço em C# para escrever vários comandos quando eu só poderia ter um? Né? Para isso existe uma estrutura chamada bloco. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou recortar esse comando aqui, vou recortar com ponto e vírgula e tudo, e aqui, em vez de um comando, eu vou abrir chaves, e agora eu tenho um bloco iniciado e terminado em chaves. Perceba que a gente já vê isso em diversos momentos no nosso programa. Tá? É a mesma construção. Tá? Então aqui agora eu estou dizendo o seguinte, quando essa condição for verdadeira, em vez de ele fazer um único comando, ele vai fazer este bloco inteiro. Então tudo que estiver entre esse abre chaves e esse fecha chaves. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o comando que a gente já tinha. Do jeito que está agora, o funcionamento é exatamente igual ao anterior. Ok? Portanto, né, sempre a gente vai acostumar a colocar essas chaves. Não é uma boa prática de programação usar o comando direto aqui, tá? Ele pode levar a muitos erros. Então, sempre usem a chave, mesmo que você tenha somente um comando para ser executado. Tá? Não é o nosso caso. No nosso caso, antes de sair, a gente quer exibir uma mensagem para o usuário, né? Console.writeLine e vamos exibir uma mensagem bonitinha para ele. Por exemplo, não é possível parcelar em x vezes. Ok? E o que vai aqui, né? Vamos colocar uma interpolação. E aqui vai a variável quantidade de parcelas. Ok? E aí vai, quando ele digitar 0, né? Vão acontecer duas coisas. Ele vai exibir não é possível parcelar em 0 vezes e vai sair e não vai continuar o programa. Então, vamos ver se isso aqui deu certo. Olha lá, então agora ele está me perguntando. Se eu colocar o nosso tradicional lá 2 vezes, nosso programa não deixou de funcionar. Vou rodar novamente e agora eu vou colocar 0 vezes. Olha só, agora a gente conseguiu exibir a mensagem. Então, ó, perceba o quanto o nosso programa está ficando mais interessante. Ó. Quando eu digitei 2, eu tive esta saída. Quando eu digitei 0, eu tive uma saída totalmente diferente. Então perceba, eu tenho possibilidades diferentes de controlar no meu programa o que vai acontecer, né? Isso é sensacional e a gente vai precisar disso o tempo todo, ok? Então fizemos mais um passo. O próximo passo que eu quero agora resolver é o que eu já tinha dito para vocês, que eu quero que este comando aqui, ó, que é o obrigado por utilizar nosso programa, apareça sempre. Mesmo que eu tenha a mensagem de erro, não é possível parcelar em 0 vezes. Okay? Então eu quero que essa mensagem seja exibida. Tá? Perceba que isso que a gente fez não é errado. Tá? Você vai decidir qual é a construção ideal para o programa que você quer resolver. Tá?
Nesse problema que eu quero resolver agora, o que eu quero? Eu quero que a mensagem de despedida seja feita sempre. Okay? Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não posso finalizar o programa logo depois de dar essa mensagem. Okay? Porque esta linha tem que executar tanto quando o número de parcelas for 0, como quando não for 0. Isso aqui tem que ser executado sempre. Okay? Assim como esse começo é executado sempre. Okay? Eu quero que esse final seja executado sempre. Então, eu também tenho que ser capaz de chavear o meu programa, né? De fazer um desvio para que ele volte, né? Eu desvio ou para dar essa mensagem de erro, ou para calcular e dar a mensagem de resultado correto, e depois de fazer esse desvio, ele volte para um fluxo só e faça este comando aqui de baixo. Tá? Então, a gente pode aqui, eu tenho um exemplo aqui no nosso material, aqui, ó, olha só. Eu percebo que aqui eu tenho um desenho um pouquinho diferente, né? Aqui é a minha mensagem de entrada, e aqui é a minha mensagem de saída, meu agradecimento. Porém, né, eu vou ter duas situações. A situação onde vai ser verdadeiro, né, o nosso teste lá se a minha quantidade é igual a 0, né, se ela for verdadeiro, eu vou exibir uma mensagem e depois a saída. Aí vai ficar a entrada, a mensagem de erro e a saída. E se não for 0, né? Então tá tudo verdinho, vai cair no falso, aqui, ó, uma situação falsa, e eu vou poder executar tanto o meu processamento e a minha saída, quanto a mensagem de despedida no final. Então é numa situação assim que a gente vai se encontrar agora. Sendo que a primeira perna, né, primeira decisão do meu if já está aqui, só que eu não vou mais terminar o programa, porque eu quero fazer coisas depois, então vou apagar essa linha. E a segunda perna do meu programa, na verdade, são essas duas linhas aqui, né? Calcular e exibir o resultado. Por quê? Essa linha 27 aqui, na sequência, eu quero que execute sempre. Então, como é que eu faço, né, no meu C# para que eu possa ter comandos tanto quando a condição for verdadeira, quanto quando a condição for falsa? Eu faço isso somando aqui, ó, após este bloco, né, após o comando para condição verdadeira, eu escrevo o comando else. Else, em inglês, significa senão. Ok? Então, if é o se e o else é o senão. Então, se isso aqui for verdadeiro, faça este comando. Se não, faça este outro comando. Ok? Percebam que é a mesma situação do if. Eu posso ter um comando só aqui, que não é recomendado, né? Como também não é no if, como eu posso ter também um bloco de comandos a serem executados quando isso aqui for falso. Então, a gente sabe que a gente quer exatamente essas duas linhas aqui, quando não for 0 o número digitado. Só arrumando aqui para ficar mais bonitinho. Só fazer uma limpeza no nosso código sempre tem que estar legível. Vamos analisar novamente, ó. Então eu leio com readline o que o usuário digitou e guardo na variável quantidade de parcelas. Aí eu faço um teste, ó. Se a quantidade de parcelas for 0, o meu programa vai executar esta linha, dando esta mensagem. Se não for 0, ele vai executar o cálculo e exibir para mim essa outra mensagem. Quando ele terminar, seja uma ou seja outra, ao final ele vai executar obrigado por utilizar nosso programa. Então, isto aqui que está fora do meu bloco if, e isto aqui que está fora do nosso bloco if, não é afetado por essa decisão. Então, eu posso ter a linha 16
o teste na 18, o 20 e depois o 28. Ou eu posso ter 16, o teste na 18, 22, 24, 25 e 28. Então, se eu fizer o bloco else, eu não vou fazer o bloco if. E se eu fizer o bloco if, eu não vou fazer o bloco else. Então, estes dois blocos de comando são exclusivos. Se eu faço um, eu não faço o outro. Okay? Terminado a construção toda do if, né? If, se tiver o else, terminado toda essa execução, volta o programa para a sua linha normal de processamento. Okay? Então vamos ver lá se isso aqui funcionou. Então eu preciso testar agora, tanto digitando 0 e ver se ele exibe a mensagem, quanto digitando um número que não é 0 e ver se ele exibe a mensagem também. Tá? Então vamos começar com o nosso teste padrão, vamos ver se a gente não esqueceu nada, né? Ó, continua funcionando normalmente, né? Ó, 2 parcelas de 500, obrigado por utilizar nosso programa. Agora eu vou executar novamente, percebe que ele não deu essa mensagem aqui, né? Ok? E vamos agora. Parcelamento em quantas vezes? Eu vou digitar 0 vezes. Ok? Então estou esperando agora que ele dê essa mensagem aqui, ó, de não é possível parcelar em 0 vezes. Então, olha que bacana, ó. Ele foi capaz aqui de dizer que não é possível parcelar em 0 vezes e ainda assim fez o comando que estava ao final. Percebam que a gente consegue controlar exatamente se ele vai executar esta linha ou essas duas de acordo com uma condição que a gente escreveu aqui, usando o comando if. Tá? Então, por isso que a gente chama isso de decisão. É uma decisão simples porque ele tem um caminho ou outro caminho para sair. Somente 2 caminhos e não N caminhos. Né? Quando a gente tiver N caminhos, a gente vai ter uma decisão múltipla. Okay? Isso vai ser tema de outra aula. Maravilha? Então agora a gente terminou também isto aqui e terminou também isto aqui. Okay? Então agora eu vou mostrar para vocês mais um problema que o nosso programa tem, que a gente não notou ainda. Então vamos lá, né? Eu uso aqui para a quantidade de parcelas uma variável que é inteira. Então isso quer dizer que nada me impede de colocar, por exemplo, o número menos 5, que é um número inteiro válido. E aí o nosso programa não deu erro. Porém, o nosso resultado está certo? Não está, né? Porque não existe como eu parcelar em menos 5 vezes e muito menos dizer que eu vou ganhar R$200 por ter feito isso. Tá? Poderia ser legal na vida real se você estivesse pagando menos X valor, mas isso aqui não existe, isso aqui está errado. Tá? Então eu preciso fazer mais uma verificação. O que eu preciso verificar? Se o número for negativo, eu também não posso aceitar o parcelamento. Tá? Por sorte, nessa nossa construção aqui, isso aqui está muito fácil de fazer. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. A mensagem pode ser a mesma, não pode? Não é possível parcelar em menos 5 vezes. Então eu posso reutilizar essa situação aqui. Ó. Só que eu estava dizendo que ela só ia acontecer se a quantidade de parcelas fosse igual a 0. Mas o que eu quero aqui? Eu quero que ela aconteça quando for igual ou qualquer valor menor do que 0. Então aqui, o que eu quero fazer, na verdade? Eu quero usar a comparação menor ou igual. Menor ou igual. Ok? E isso aqui, né, é, de novo, como o nosso sinal lá de 2 iguais, né, é a minha fonte. Isso aqui são 2 caracteres, tá, gente? Ó, perceba aqui, ó, 1, 2 caracteres, tá? Selecionados 2. Só que a minha fonte converte isso para um menor igual mais bonitinho, tá? Vamos voltar lá, vamos desligar a nossa fonte, né? Vou tirar essa fonte aqui e voltar para padrão, para vocês verem que é um símbolo de menor e um símbolo de
igual que vocês vão digitar, tá? Menor igual que 0. Então agora eu disse que esse comando ele vai ser executado quando for menor ou quando for igual a 0. Então os números negativos também vão participar. Tá? Deixa eu reativar minha fonte aqui. Não se esqueçam que isso aqui é um menor igual, tá, gente? O símbolo de menor e o símbolo de igual em sequência. Okay? Certo? Então aqui eu mudei a minha condição, né? Agora esse comando vai acontecer em muito mais vezes do que antes. Né? Antes ele só acontecia quando é 0, agora ele acontece quando é 0 ou qualquer número menor do que 0. Então se eu digitar aqui agora o nosso menos 5, o nosso programa passa por esta linha 20 e não pela 24 e a 25, porque menos 5 é menor ou igual que 0. Okay? Então, nosso programa agora consegue exibir que não é possível parcelar em um número negativo de vezes. Okay? E agora a gente tem uma situação bem mais bonitinha. Temos ainda um problema para resolver. Grande, né? Para resolver. Que talvez vocês ainda não tenham percebido. Então eu vou executar novamente o nosso programa. Olha lá. E agora, ele está esperando que eu digite um número. O que acontece se eu digitar um texto, né? Percebam que logo depois do readline aqui, eu tenho o resultado do readline sendo convertido para número. Será que isso aqui pode ser convertido para número? Vou dar Enter aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, gente. A gente teve um erro chamado Format Exception. Então, ó, a string de entrada não está num formato correto. Okay? Então, não é possível converter ela para um número inteiro. Okay? E aí a gente voltou a ter um erro feio no nosso programa, né? Que a gente não queria. O que a gente vai tentar fazer agora, então? A gente vai tentar criar uma estrutura de decisão aqui que nos permita colocar uma mensagem para o usuário dizendo: você tem que digitar um número, você não pode digitar algo que não seja um número. Okay? Então vamos lá, vamos melhorar o nosso programa para conseguir fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar mais variáveis. Okay? Eu vou criar uma variável aqui do tipo string. E o que eu vou guardar nessa variável? Eu vou guardar na variável só o resultado do readline. Seja ele um texto, seja ele um número, porque eu não quero que dê erro, né? Se eu fizer isso aqui direto e não for um número, vai dar erro. Agora, se eu guardar numa string, não tem problema, posso guardar. Então, aqui eu vou criar uma string chamada quantidade digitada. Ok? Vou deixar ela em branco por enquanto. Outra coisa que eu preciso aqui é uma variável que me permita dizer se esse valor digitado é um número ou não é um número válido, ok? Se ele é um texto que pode ser convertido para número ou se ele não é um texto convertido para número. Então essa variável ela só vai ter dois valores, ou é verdadeira essa condição, ou é falsa essa condição. Para isso, a gente tem um tipo de dados chamado bool, de boolean. Okay? Eu vou chamar essa variável boolean de número válido. E esse carinha ele pode ter dois tipos. Né? Ele pode ser true, quando isso for verdadeiro, ou ele pode ser false, quando isso for falso. Essa variável só pode armazenar esses dois valores, verdadeiro ou falso, true or false. Okay? E aí eu tenho então mais essas duas variáveis. Agora o que eu vou fazer, o que eu vou mudar nessa construção? Aqui eu vou comentar essa variável, esse comando, e a primeira coisa que eu vou fazer é só o readline guardado nessa variável aqui, quantidade digitada. Então eu vou dizer que quantidade digitada é igual ao meu readline. Isso aqui a gente já sabia fazer, né? Então, o valor que for digitado vai ser guardado nessa string, ok? Não posso fazer conta com essa string.
Porém, eu posso manipulá-la como string, posso transformá-la em maiúscula, minúscula. Vocês lembram lá da aula de string e tudo que a gente pode fazer com elas. Tá? Depois, eu quero descobrir se eu posso, se existe uma maneira de converter essa string aqui para um número válido para que eu possa guardar aqui na variável quantidade de parcelas. Tá? Então, existe um comando, né, vou apagar aqui, no C#, que é chamado try_parse. Try_parse, ele vai fazer o seguinte, ele vai receber uma string, você vai passar uma string para ele, e você vai passar uma variável do tipo o qual você quer, né? No caso para a gente um inteiro, que ele pode alterar. Uma situação que a gente não teve até agora. Uma variável que pode ser alterada pelo comando. Tá? Ele vai tentar fazer essa alteração. Se ele conseguir, a variável já está alterada. Se ele não conseguir, ele não vai dar erro, mas ele vai pegar uma outra variável, que é a variável de resultado dele, e vai marcar lá como false, dizendo eu não consegui converter. E se ele conseguir, ele vai guardar como true. Vamos ver como é que isso aqui fica em comandos. Eu vou ter, então, lá, o nosso try_parse. Try_parse, ele sempre tem que ter antes a classe para a qual você quer converter. No caso, a gente quer converter para int32. Eu vou fazer int32.tryparse. Okay? Aqui dentro eu passo para ele a string. Então, ó, se a gente parar o mouse aqui em cima, você já consegue ver ó, que a gente tem que passar para ele aqui, primeiro a string. Então, quem é a string que a gente vai passar? Quantidade digitada, né? Quantidade digitada. E depois a gente tem que passar para ele aonde que ele vai guardar isso. A gente quer que ele guarde na quantidade de parcelas. Ele ainda vai dar um errinho, porque ele está te avisando que esta quantidade de parcelas pode ser alterada pelo try_parse. Porque é isso que ele quer fazer, né? Ele vai guardar aqui em quantidade de parcelas o valor que está escrito aqui dentro. Para que isso funcione, né, você tem que autorizar ele a alterar o valor dessa variável, e não dessa. Como é que você autoriza ele a guardar, a gravar, a mudar o valor dessa variável? Escrevendo aqui a palavrinha out. Okay? Você pode perceber que exatamente no erro, ele já te diz o que está acontecendo. Ele te diz aqui, ó, que você precisa aqui, ó, da palavrinha out. Okay? Então, se você vier aqui, escrever out, okay? Você vê que esse errinho some. Então, ele vai receber essa string e tentar gravar nesta variável o valor convertido para int32. Tá? E como é que você vai saber se deu certo ou não? Porque esse comando não vai dar erro. Aí aqui está a sacada. O resultado desse processamento é verdadeiro ou falso, é um valor boolean. Então, você pode usar aquela nossa variável que a gente criou aqui, para armazenar o resultado desse processamento. Aqui, ó. Então, ó, o resultado dessa tentativa de conversão é um sucesso ou fracasso. True em caso de sucesso, false em caso de fracasso. E isso vai ser armazenado na variável número válido. E caso isso aqui tenha sucesso, o texto que estava nessa variável string vai ser convertido para número e gravado nessa variável quantidade de parcelas. Olha quanta coisa esse comandinho faz, né? E aí ele não dá erro. Okay? Esse comando aqui ele vai passar sem nenhum erro. O que a gente tem que garantir agora aqui também, né? Não é só isso aqui. Eu tenho que garantir que eu vou tratar corretamente quando der erro, né? Okay? Então eu tenho que desviar o meu programa caso o número válido seja falso. Né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu sei que aqui eu vou ter uma decisão, um if, certo? Qual é a condição que eu vou escrever aqui? Primeira coisa que a gente poderia pensar
era assim, ó, se número válido igual a true. Se o resultado disso aqui foi verdadeiro. Porém, isso aqui não é necessário, tá, gente? Eu não preciso colocar isso aqui, ó. Por quê? O resultado de uma operação assim é true ou false. Só que a minha variável já tem um true ou false. Então eu não preciso testar se ele é true ou false. Número válido já é ou true ou false. Então, se ele for true, ele faz o primeiro bloco. Se ele for false, ele faz o segundo bloco. Ok? Essa é uma maneira bem legal de você processar primeiro, deixar o processamento gravado numa variável e depois usar essa variável para desviar no if. Não. Olha como o seu código fica mais bonito, né? Se o número for válido, eu não quero nem saber como é que ele foi validado. Só estou falando, ó, se o número é válido, faça tal coisa. Se não, faça essa outra coisa. Okay? Olha que bacana. O que mais que eu vou fazer aqui? Tá? A gente também pode... nosso programa ainda não está funcionando, tá, gente? Na verdade, o que eu quero fazer não é alguma coisa se o meu número for válido. Eu quero fazer alguma coisa se o meu número não for válido. Percebe? A gente está sempre testando o erro, né? Quando a quantidade for menor que 0, eu tive esse erro. Aqui eu quero testar o erro também, né? Então eu não quero saber executar alguma coisa quando o meu número for válido. Eu quero executar alguma coisa quando o meu número não for válido. O que é essa coisa? Exibir a mensagem de erro. Tá? Então, aqui eu vou ter um console writeLine e eu vou escrever uma mensagem, por exemplo, a minha mensagem pode ser sei lá, quantidade de parcelas inválida. Por favor, digite, acho que está cobrindo aí, né? Digite um número. Ok? A gente tem uma mensagem. Só que eu não quero que essa mensagem seja exibida quando isso aqui for válido. Eu quero quando ele não for válido. Como é que eu faço para negar isso aqui, né? Inverter o resultado disso. Quando tiver true, eu quero que ele inverta para false. E quando tiver false, eu quero que ele inverta para true. Eu tenho aqui um operador, que é o operador de exclamação. Isso aqui é uma negação. Ó. Se você colocar uma negação antes disso, ele vai inverter. Então, se número válido for true, ele cai no else. Se número válido for false, ele cai no if, porque eu mandei inverter aqui. Ó. Então, isso aqui você vai ler com uma palavra não. Então, se não for um número válido, faça isso aqui. Se não, faça aquilo lá. Ok? E o que é o aquilo lá? É todo o restante do nosso programa. Certo? Todo o restante aqui. Lógico que não o final, né? O final ele tem que fazer sempre. Mas é este bloco inteiro aqui, ó. Mas, professor, esse bloco já é um if. Posso escrever um if aqui dentro? Sim, essa situação chama-se if aninhado. Um dentro do outro. Como se fosse um ninho, né? Um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Você pode fazer isso à vontade em programação. Isso te dá muito poder, muita condição de fazer coisas bacanas, tá? Então, ó, perceba que eu vou pegar todo esse bloco aqui, ó, que era o meu programa até agora, né? E vou colocar aqui, ó, dentro do meu else. Só vou aqui acertar a indentação, vou apertar Tab, né, para ele seguir sequencialmente para dentro, né? E deixar meu programa legível. E agora, vou diminuir aqui, nós temos a seguinte lógica. Ó. Se o meu número não é válido, eu exibo essa mensagem. Se ele é válido,
Aí eu sei que eu tenho um número, né? Aí eu posso fazer o teste de quantidade de parcelas menor ou igual a zero. Se isso aqui for verdadeiro, ele faz este comando. Se não, ele faz esse outro. A gente está numa situação, ó, mais ou menos como neste programa aqui, ó. Neste fluxograma aqui, desculpa. Então eu tenho um primeiro teste que pode ter um caminho onde é executada uma mensagem, por exemplo, e o programa termina, ou, né, posso ter um outro caminho que vai te levar, possivelmente, para execução de comandos, mas o que é interessante para a gente aqui, ó, um novo teste de alternativa que pode te levar aí para duas situações diferentes, né? Um comando ou um outro comando. Vamos pegar aqui outra cor e um outro comando. Então percebam aqui, ó, que esse meu programa agora ele tem 3 linhas diferentes de execução, né? Uma desviada pelo primeiro if e o meu segundo if que está dentro de uma perna do primeiro te dá mais 2 alternativas. E perceba que isso pode continuar indefinidamente, tá? Então se em algum momento eu tiver aqui, por exemplo, no lugar deste comando aqui, ó, eu quiser desenhar uma outra estrutura de decisão, eu posso fazer normalmente. E essa árvore vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. E aí você vai tendo a árvore de decisão da lógica do seu programa. Isso aqui é completamente possível e usado demais no dia a dia. Okay? Então, eu vou salvar aqui. Vamos ver se isso aqui funciona. Se o nosso programa funciona com os nossos ifs aninhados. Okay? Então, primeiro teste que a gente tem que fazer, um número bacana. Ó, número bacana, maravilha. Agora eu quero fazer o teste com 0. Vamos ver se tudo continua funcionando, né? A gente sempre precisa testar tudo. Com 0, maravilha. Exatamente a mensagem que deveria. Agora vamos testar com um número negativo. Menos 5. Maravilha, mensagem de erro correta. Agora, aquela última situação que a gente não tinha testado ainda, né? Eu quero que caia nesta mensagem aqui e não nas demais. Eu vou digitar alguma coisa que não pode ser convertida em número. Olha só que bacana. Quantidade de parcelas inválida, por favor, digite um número. É justamente a mensagem que a gente tinha aqui, ó. E percebam que ele continua com obrigado por utilizar nosso programa. Porque depois de digitar esse comando, ele encontra o else e vai pular inteirinho o bloco do else, né? Aqui para executar o próximo comando. Você pode sempre usar essas setinhas aqui, ó, para visualizar bem o que vai acontecer. Ó. Okay? Ele esconde para você, né? Então, quando isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer esse bloco e vai pular o else. Você pode até fechar ele aqui para ver o que vai acontecer. O próximo comando será este aqui. Okay? Muito bacana esse recurso do Visual Studio Code. Então agora o nosso programa está à prova de balas. Não tem nada que você consiga digitar ali que não funcione perfeitamente como a gente deveria. Tá? Tem mais 2 coisinhas que eu quero mexer aqui com vocês. Primeira coisa, nessa situação específica aqui que a gente tem, você poderia dizer, professor, mas será que isso aqui não são 3 saídas possíveis equivalentes, né? Ou é essa, ou é essa, ou é essa, como se fosse um if com 3 saídas? Sim, é muito parecido, tá? Você geralmente vai conseguir detectar esse tipo de situação quando você tiver logo no else
dentro do bloco else, um outro if-else e mais nada, nem antes nem depois. Né? Só um outro bloco else, if-else completo, e não tem o comando nem antes nem depois. Quando você tiver essa situação, geralmente você vai conseguir resumir isso aqui, deixar o seu código mais legível, usando uma construção chamada else if. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esta chave e vou tirar esta chave. E agora eu vou trazer o if para a mesma linha do else e vou acertar aqui a minha indentação. Então olha como é que a gente vai ler esse programa agora. Ó. Se não for um número válido, o caminho que você vai seguir é esse aqui. Se não for aquilo, mas, ou seja, é um válido, mas a quantidade de número é menor ou igual que zero, você faz essa segunda coisa aqui. E se não for nem essa, nem a anterior, você faz essa aqui. Então, é possível que você faça mais de uma condição quando elas são exclusivas, ou é uma, ou é outra, ou é outra, e percebam que os testes aqui eles nem são iguais, né? São testes totalmente diferentes. Você pode usar essa construção chamada else if. É um else onde o único comando dele é um novo if. Ok? E este else aqui é deste if e este if é o else deste if aqui, na sequência. Tá? Então ele vai fazer esse teste. Sem querer aqui. Vai fazer esse teste. Se ele for verdadeiro, faz esse primeiro comando, pula o else e segue. Se ele não fez esse comando, ele vai para o primeiro else, que tem outro if, e vai fazer um outro teste. Sendo verdadeiro, faz essa, pula o else e vai embora. Sendo esta falsa, sendo esta também falsa, ele cai no próximo else. Esse else não tem uma nova condição, então se as outras duas forem falsas, ele vai executar esse terceiro comando. Tá? Essa construção else if é muito bacana, facilita bastante, deixa o seu programa bem mais legível, mas não é sempre que você vai conseguir utilizar. Tá? Muitas vezes você vai precisar mesmo dos ifs aninhados, por isso a gente aprende os ifs aninhados primeiro. Okay? Ó, vamos ver se tudo continua funcionando. Tentei com o número ok, foi bacana. Vamos tentar com zero agora, continua bacana. Vamos tentar com negativo novamente. Bacana. E vamos tentar com texto novamente. Vamos ver se ele cai no primeiro dos ifs, né? Bacana. Tudo tranquilo, tudo funcionando, duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Tá? Então a gente terminou aqui também a comparação com menor ou igual, terminou aqui a conversão com try parse e terminou aqui o nosso else if. Agora, a última coisinha que eu quero melhorar nesse programa aqui, para a gente, é a seguinte situação. Vou rodar ele de novo. E digamos que a gente queira, o usuário vem aqui e fala que quer financiar esses R$1.000 em 500 vezes de R$2. Ok, a nossa conta está certa, ele calculou. Mas será que isso faz sentido no sistema da vida real? Provavelmente não, né? Então a gente tem, na verdade, né, que avaliar as nossas quantidades de parcelas dentro de um limite inferior e superior. E colocar essa mensagem aqui, né, quando esse valor estiver fora dessa faixa de limite. Então vamos estipular, por exemplo, que o maior número de parcelas que a gente pode usar é 10. Ok? Vamos usar 10 aqui, obviamente a regra do sistema que vocês estiverem fazendo é que vai dizer, mas digamos que seja 10 vezes o máximo de parcelas que a gente pode fazer. Então aqui, ó, eu preciso dizer, nesse teste aqui, ó,
que ele seja verdadeiro em duas situações. Tanto quando a quantidade de parcelas for menor que zero, mas também nas situações que a quantidade de parcelas seja maior que 10. Porque eu só quero aceitar os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 eu já não quero, e 11 é maior que 10. Como é que eu faço quando eu precisar ter, então, essa composição, né? Eu preciso testar a quantidade de parcelas para menor ou igual que zero e também para maior que 10. Como é que eu posso fazer isso, né? Eu posso usar aqui, ó, duas barras em pé, duas pipes, né? Isso aqui, muitas vezes se lê pipe, que é tubulação em inglês, né? Ou barra em pé, normalmente em português. E eu vou colocar aqui um segundo teste. Quantidade de parcelas tem que ser ou quando a quantidade de parcelas for maior que 10. Isso aqui eu leio como a palavra ou em português. Tá? Então isso quer dizer que tanto a primeira condição quanto a segunda condição são suficientes para que isto aqui seja verdadeiro. Então, ele vai fazer, não é possível parcelar, quando a quantidade for menor ou igual que zero, ou quando a quantidade for maior que 10. E aí a gente consegue colocar um limite superior e inferior. Tá? A nossa próxima aula, a minha intenção é que a gente consiga detalhar melhor as comparações e também, na sequência, né, que a gente consiga entender melhor como funcionam esses operadores de lógicos aqui, que não é somente o ou, tem outros também. Tá? Só vamos ver se esse programa nosso funcionou. Então, eu vou rodar de novo, agora eu quero ver se esse cara aqui está sendo exibido tanto para negativo, quanto para zero, quanto para qualquer número maior que 10. Então vamos ver se o zero continua funcionando. Sim. Vamos ver se o negativo continua funcionando. Ok. E agora eu quero colocar um número maior que 10. Então vamos colocar, por exemplo, 200 parcelas. Não é possível parcelar em 200 vezes. Vamos pegar números mais próximos. Vamos pegar 11. Não é possível parcelar em 11. E se eu tentar com 10? 10 tem que dar, né? Quando eu tento com 10 parcelas, aí ele deixa a gente fazer com 10. Okay? Então, você também pode criar condições que são composições entre várias condições usando os nossos operadores lógicos. Okay? Com isso, a gente finaliza o nosso exemplo aqui. A gente pode até limpar esse código, não precisamos mais desses comentários, deixar o nosso programa limpinho aqui e bonitinho resolvendo o nosso problema. Okay? Então a gente viu nessa aula muitas maneiras de utilizar o comando if, tá? Num cenário de validação, onde eu tenho diversas coisas diferentes sendo testadas, para que no final eu possa executar um determinado comando somente quando todas essas condições forem atingidas, né? É óbvio que uma decisão ela vai ser usada para qualquer situação onde você tiver duas situações diferentes. Por exemplo, um determinado programa onde ele tenha um processamento se a pessoa for menor de idade e um outro processamento diferente se a pessoa for maior de idade. Ou pense, por exemplo, um programa que vai cobrar uma entrada numa casa noturna para uma pessoa. Geralmente, em casas noturnas, você não cobra a entrada de mulher. Então, você vai ter uma decisão. Se for mulher, o custo é 0. Se for homem, o custo é X. Pode ser também uma outra validação do tipo o horário, né? Então, antes da meia-noite, o custo é tal. Depois da meia-noite, o custo é diferente. Então, percebam que as aplicações são N. Pensa num programa de cálculo de salário, numa folha de pagamento. A quantidade de filhos da pessoa vai definir o salário família dela. Então, se ela tem filhos, eu vou calcular de um jeito. Se ela não tem filhos, eu vou calcular do outro jeito. Então,
não termina, é infinita a quantidade de coisas que a gente pode fazer com decisão simples, ok? Esse vídeo ficou bastante extenso, então eu gostaria que vocês assistissem, reassistissem com bastante cuidado e tentem fazer a lista de exercícios, porque ela é muito importante. Você só vai conseguir fixar esse tipo de coisa quando fizer os exercícios. Então, façam os exercícios e muito obrigado por assistir essa aula e até a nossa próxima aula.